Sabe, geralmente quando a gente pensa na formação de uma joia ou de uma pedra preciosa, existe logo uma expectativa de força bruta. Sim, é automática, né? Penso em joia, penso em mineração. Exato. Pense no processo de um diamante, por exemplo. É preciso cavar muito fundo na terra, achar uma pedra bruta, suja. E usar maquinário pesado para resolver isso. Sim, maquinário, fricção, cortes muito precisos para lapidar aquilo até que ganhe algum valor. É essencialmente um processo violento de remoção. Onde o excesso é arrancado à força para revelar a beleza escondida. Uhum. Pois é, e o interessante é que a nossa imersão de hoje vai na contramão absoluta dessa lógica de lapidação externa. Totalmente na contramão, vai quebrar a expectativa de muita gente. Sem dúvida. Para esse estudo minucioso, nós cruzamos dados fascinantes de biologia marinha sobre a formação de ostras com comentários do hebraico antigo E análises teológicas incrivelmente densas da literatura apocalíptica. Exatamente. O objetivo é rastrear a jornada de um símbolo bíblico que é absurdamente mal compreendido pela nossa cultura. A pérola. É um tema fantástico e quem nos acompanha nesta jornada precisa estar com a mente aberta para desconstruir ideias que já estão muito consolidadas. Não vai ser uma reflexão superficial hoje. De jeito nenhum. Esse mergulho na mentalidade hebraica original exige que a gente abandone interpretações rasas. O divino não lapida a superfície. Ele trabalha no escuro, sabe? Transformando intrusões dolorosas naquilo que há de mais precioso, culminando no próprio acesso à presença de Deus. Uau, certo. Vamos desdobrar isso começando pelo início de tudo, pela biologia, no fundo do mar. Vamos lá. Porque a própria mecânica de como uma pérola se forma já destrói essa expectativa de mineração, né? Ninguém extrai uma pérola com uma picareta. Seria até cômico tentar. Sim. E a biologia mostra que a pérola nasce fundamentalmente de uma crise. De um incômodo profundo. Exato. Um grão de areia, um parasita, um fragmento de concha invade a ostra e fere um tecido muito sensível que eles chamam de manto. O manto, que é uma área vital. E a ostra, por não ter braços ou nenhum mecanismo físico para cuspir esse intruso para fora, precisa lidar com a ferida ali, internamente. E é exatamente essa reação biológica à ferida que fundamenta toda a metáfora teológica que a gente vai explorar hoje. Então, como funciona essa defesa? O manto da ostra começa a secretar uma substância orgânica, o nácar. Que é tipo um cálcio, certo? Isso, é composto de carbonato de cálcio e conquiolina. E camada por camada, às vezes ao longo de anos inteiros, esse nácar vai isolando e revestindo o parasita. Caramba! Anos fazendo isso? Anos. E a ostra não faz isso para criar uma joia bonita para os humanos. Ela faz isso para aplacar o rasgo interno. Para não ser devorada por dentro. Exato. Ela isola a fonte da dor usando a sua própria substância vital. É como se um maquinário orgânico engolisse uma engrenagem quebrada e, em vez de pifar, começasse a tecer uma obra de arte ao redor do problema para se curar. É uma analogia perfeita. Mas olha, sendo bem crítico aqui e fazendo o papel de advogado do diabo na nossa conversa, Pode fazer. traçar um paralelo espiritual direto com isso não seria perigoso, tipo, não seria romantizar a dor. Entendi o ponto. Porque existe um discurso muito comum que diz, sabe, quanto mais sofremos, mais Deus nos ama, ou que precisamos da tragédia para ter algum valor. O que os teólogos dizem sobre isso? Os autores que analisamos destroem completamente essa romantização do sofrimento. Não tem nada de romântico no Parasita. Ufa, ainda bem. Pois é. O que é fascinante aqui é que precisamos separar duas coisas: a origem do mal e a resposta soberana a esse mal. O parasita é uma anomalia na ostra. Não deveria estar ali. Não deveria. O mal também é uma anomalia na criação. O Éden original não continha a dor como uma ferramenta pedagógica de Deus. O intruso não é romantizado. O valor nunca está na dor em si. O valor está na resposta, então. Precisamente. O valor está no revestimento. A teologia hebraica sustenta que Deus não perde a narrativa quando a dor acontece. Ele tece redenção ao redor da ferida. Camada por camada. Calculado, mas de como você responde a uma intrusão,
Dizer que o mal é bom seria um absurdo teológico. Seria loucura. Mas reconhecer que algo inestimável foi produzido apesar do mal, aí sim reside o milagre. Nossa, isso é muito profundo. E o que me chama muita atenção nisso tudo é o ambiente. Onde esse nácar é secretado. No fundo do oceano. Sim, no escuro absoluto. Fechado dentro de uma concha, ninguém está vendo as células trabalhando. É a linguagem espiritual do secreto, né? Sem plateia. Zero plateia, a pérola se forma completamente no oculto. Isso cria um atrito enorme, mas enorme mesmo, com a forma como a gente consome espiritualidade hoje. O contraste com a nossa cultura contemporânea é violento. Porque hoje é tudo muito rápido. Hoje existe uma urgência doentia de exibição. Se alguém tem uma experiência espiritual profunda pela manhã à tarde, aquilo já virou um post em rede social. Já virou conteúdo, né? Uma thread, um vídeo curto. Exato. A dor, o quebrantamento, a formação do caráter, tudo é mercantilizado muito rápido e a pérola é a antítese desse imediatismo. É a diferença brutal entre informação rápida e revelação profunda. Porque o pensamento hebraico valoriza o que é forjado no oculto justamente porque carrega peso. A revelação exige tempo, exige maturação no escuro. O que nasce da dor não pode ser tratado como superficialidade. De forma alguma. E isso nos leva direto para aquele alerta famoso. Quando coisas sagradas são expostas a ambientes que não têm maturidade, a gente vê o sagrado ser destruído. Isso pavimenta perfeitamente o caminho para uma das declarações mais enigmáticas do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Mateus 7. Isso, Mateus 7,6, quando Jesus diz: não lancem pérolas aos porcos. Uma frase pesada. Muito pesada. E, durante muito tempo, isso soou como uma fala meio elitista, né? Parecia a exclusão pura. Só para os iniciados. É, tipo isso. Mas os comentários linguísticos que temos hoje cruzam esse texto de Mateus com as leis do livro de Levítico, capítulo 11. E isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva ocidental. Então, como o porco era visto nessa mentalidade hebraica, cruzando com Levítico? Em Levítico 11, as regras de pureza alimentar exigiam duas características para um animal ser considerado limpo. Ele precisava ter o casco fendido, ou seja, a pata dividida. Certo. E ele precisava ruminar. Essas duas coisas juntas. A pata dividida e a ruminação. Isso. E o porco é um caso anômalo nessa biologia agrícola, porque ele tem o casco fendido. Espera, então olhando por fora ele parece limpo? Sim. Ele tem a aparência externa de alinhamento com a lei. Se você olhasse só para as patas, ele pareceria aprovado. Mas ele não rumina. Ele não tem o processo interno. Nenhum. E por que a ruminação é tão vital para essa metáfora teológica? Biologicamente, ruminar é aquele processo longo do gado, né? A vaca mastiga, engole. Depois de um tempo traz aquilo de volta para a boca, mastiga de novo, um processo repetitivo para extrair todo o nutriente. Exato. E a mente oriental antiga olhava para esse processo animal e via a imagem perfeita da meditação espiritual. Meditar não como esvaziar a mente, né? Não. Na cultura hebraica, meditar é mastigar uma revelação, é ler um texto, engolir, trazer aquilo de volta à memória durante o dia, processar internamente até extrair toda a verdade. Então, o que tudo isso significa na prática? O porco Representa alguém que tem a aparência externa de aprovação, o casco fendido. A roupa de igreja, o linguajar correto. Exatamente, o vocabulário dominado, mas não tem vida interior, não tem ruminação. É a imagem definitiva da superficialidade espiritual. Nossa! Então, quando uma pessoa assim recebe uma revelação densa, uma pérola que custou lágrimas de alguém no secreto, ela não sabe o que fazer com aquilo. Falta a capacidade interna de processar o sagrado. É por isso que ela pisa na joia. Banaliza o que é profundo. E logo em seguida ataca quem entregou a pérola. Porque ela se irrita com a profundidade que não consegue digerir. Fica muito claro, então, que Jesus não estava criando um clube seleto VIP ou mandando excluir pessoas que a gente acha chatas. Não, de forma alguma. O ensino é estritamente sobre discernimento de tempo e profundidade. Jogar uma pérola no chiqueiro não alimenta o animal e ainda destrói a sua joia. É pura imprudência. Entregar
Profundidade a quem só opera na estética externa causa danos estruturais. É um perigo. Mas se conectarmos isso a um panorama maior, as fontes nos forçam a usar isso como um espelho. O alerta não é para sairmos apontando o dedo e chamando os outros de porcos. Um autoexame. Total. Quem consome muito conhecimento teológico, como quem está ouvindo este estudo agora, precisa se perguntar: eu estou só colecionando informação intelectual ou estou ruminando essas verdades na minha conduta diária? Porque a falta de desenvolvimento interior transforma a gente em pessoas que pisam em pérolas. Esmago sagrado. É um golpe direto no nosso ego intelectual muito forte. Mas isso cria um conflito interessante agora. Qual? Se essa pérola é gerada de forma invisível, exigindo tanta reverência e processo, como a gente lida com a questão comercial, que aparece depois, em Mateus 13? Ah, a parábola do reino. Sim. Lá diz que um mercador encontra uma pérola de grande valor e vende absolutamente tudo que possui para comprar essa única joia. Sim, ele abre mão de tudo. Sendo bem honesto, a ideia de vender tudo parece contradizer a premissa básica da teologia cristã de que o reino é graça, é um presente gratuito. Se há uma compra que custa tudo que eu tenho, como essas fontes reconciliam esse paradoxo? É de graça ou custa tudo? É uma tensão proposital. E a resolução está na intenção do texto. Veja, o homem era um mercador experiente. Ele conhecia o mercado de joias. Exato. Ele já sabia o que tinha valor. Quando ele finalmente encontra essa pérola do reino, a escala de valores anterior dele colapsa por completo. Perde o sentido. Vender tudo não é uma transação financeira obrigatória para pagar o favor divino. Não é um ingresso. É uma resposta orgânica de quem teve os olhos abertos. Uma recalibração total do que importa na vida. Perfeito. A graça é o que te dá a visão para enxergar a pérola, onde os outros só veem uma pedra comum. Mas a sua resposta a essa visão vai te custar suas prioridades antigas. Qual? O reino não se acomoda como um puxadinho na nossa vida. Não é um acessório extra. Quando o valor real da transformação interna é revelado, todo o resto perde o peso, fica ofuscado. E é justamente esse contraste entre o valor interno real e o enfeite externo que guia aquela advertência super polêmica do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 2, não é? A passagem sobre o uso do ouro e das pérolas, sim. Exato. Porque, lendo hoje, sem contexto nenhum, parece só um código de vestimenta antiquado de uma igreja antiga. Parece implicância com moda. Pois é, mas os registros do Império Romano, como os textos de Plínio, mostram que as pérolas naquela época eram um símbolo máximo de ostentação. Era a riqueza suprema. Tão valiosas que Júlio César aprovou leis limitando quem podia usar pérolas em Roma. Era um status absurdo. E sabendo disso, fica claro que Paulo não estava com raiva da pedrinha branca em si. O alvo da crítica teológica era a substituição. Como assim? A comunidade estava trocando o processo demorado da formação de caráter, que é a verdadeira pérola forjada no escuro, pela estética externa. Queriam parecer valiosos sem passar pelo processo? Exatamente. É uma crítica devastadora a uma espiritualidade baseada em imagem. Uma performance de santidade. A pessoa veste a pérola por fora, mas foge de qualquer ferida que gere valor por dentro. A mensagem é duríssima. Não use uma pérola como enfeite. Permita que a vida te forje como uma. Caramba, isso é muito cirúrgico. E essa ideia de ser forjado internamente prepara a gente para o salto geográfico e temporal que as nossas fontes dão agora no final. O grande ápice apocalíptico. Sim. Saímos das epístolas de Paulo e somos lançados no fim dos tempos no livro do Apocalipse. O capítulo 21 descreve a arquitetura da Nova Jerusalém. Por que a arquitetura dessa cidade é a chave para fechar essa teologia? Porque a arquitetura de Apocalipse não é literalística. Ela é intensamente simbólica e intencional. O apóstolo João descreve a cidade brilhando, certo? Sim, ruas de ouro puro, fundamentos de pedras preciosas como safira, esmeralda. Mas quando ele olha para as 12 portas de acesso à cidade, o texto traz um detalhe assustador. Aqui é que a coisa fica realmente interessante para quem está acompanhando. Cada porta inteira é feita de uma única, gigantesca e indivisível pérola. A quebra da lógica natural é brutal aqui.
porque não existe na biologia do universo físico uma ostra capaz de gerar uma pérola do tamanho de um portão de uma muralha municipal. É fisicamente impossível. O que já mostra para a mente hebraica que a linguagem transcende a biologia e aponta para um símbolo muito específico de Deus. Mas por que a porta? Por que a entrada não é de ouro também, já que a cidade é de ouro? O ouro, na tipologia bíblica, sempre representou a glória divina, aquilo que é incorruptível desde a origem. A cidade por dentro é glória pura, é ouro. Certo. Mas a porta não é um lugar de permanência. A porta é transição, é o acesso. O acesso à presença de Deus não é feito da glória intocada. O acesso é feito da memória da redenção. Meu Deus. A porta de pérola é a lembrança gigante de uma ferida. De uma ferida que foi curada, através de um processo excruciante. Pense nas pedras preciosas do fundamento da cidade que você citou. Safiras, esmeraldas. Elas foram criadas com beleza inerente. Elas já nasceram minerais bonitos. Mas a pérola, como vimos no início da nossa imersão, só é gerada como resposta ao intruso, ao mal. O parasita. Isso esmaga totalmente a nossa mentalidade humana de mérito. A entrada para Nova Jerusalém não aponta para o quão perfeitos e brilhantes nós éramos originalmente. Não tem a ver com a nossa pureza inicial. Não, a porta aponta exclusivamente para o que foi gerado em resposta a uma intrusão terrível na história. E o fato de ser uma única pérola formando toda a porta já carrega uma mensagem, né? Com certeza. Porque um portão de tijolos é construído em partes. O esforço humano vai empilhando tijolo por tijolo. Uma porta de uma única joia significa que o acesso é completo. É indivisível. Não dá para a humanidade construir o próprio acesso com o tijolo das boas obras. Ele já está perfeitamente formado. E isso é o que conecta tudo de forma brilhante na figura central da Bíblia. Lembra do que Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 10? Eu sou a porta. Exatamente. Quando a gente sobrepõe João 10 com a vilão de Apocalipse 21, o cenário explode em significado. Cristo é a pérola. Cristo encarnado entra na história, e ele assume voluntariamente o maior intruso cósmico que existia, o pecado, a ruptura, a morte. A cruz foi a intrusão absoluta. Foi o parasita rasgando o manto divino. E qual foi a resposta dele a essa ferida? Ele não aniquilou a criação em fúria. Ele não expulsou a humanidade. Na cruz, ele sofreu o processo, absorveu a dor e secretou redenção, camada por camada de graça insondável, até isolar o poder da morte. Uau! Ele não apenas abriu um caminho por onde a gente pudesse passar. Não, o resultado do processo é que ele próprio é o acesso materializado. A gente não entra na presença por algo que nós mesmos construímos. A gente entra por aquilo que foi formado, onde a dor divina foi transformada em redenção. Nossa, o impacto disso é monumental. É uma mudança completa de paradigma. Muda como interpretamos até as nossas próprias tragédias cotidianas, não acha? Totalmente. Porque, olhando em retrospectiva a rota que a gente fez hoje, a gente começou lá no fundo do oceano, vendo uma crise biológica que força uma ostra a secretar nácar para não morrer engolida pela dor. Do fundo do mar. Aí nós avançamos para a ética de não jogar o sagrado aos porcos, que são aqueles que só ostentam aparência e cascos fendidos, mas se recusam a ruminar a verdade. Passamos pela tensão do mercador que abre mão de tudo. Sim, entendendo que reconhecer a graça custa a nossa velha escala de valores. E terminamos agora olhando para os portões da eternidade. Entendendo que a presença de Deus nunca foi um acesso barato. Não, o acesso custou muito. É a prova tangível de que a pior intrusão do universo foi vencida pela redenção. Sinceramente, acho impossível alguém olhar para uma pérola depois de hoje e pensar só em um enfeite de pescoço. Perde toda a superficialidade. Perde mesmo. Mas olha, nós sempre encerramos essa nossa imersão deixando uma semente na mente da nossa comunidade. Com material tão denso sobre a mesa, para onde podemos direcionar a mente nos próximos dias? Olha, o que eu gostaria de deixar como provocação final nasce dessa imagem dos portões do Apocalipse. Se a entrada definitiva para a cidade eterna é a prova viva de uma dor que foi transformada, isso deveria alterar radicalmente a forma como encaramos as intrusões que estão trancadas dentro da gente. Nossos próprios traumas. Sim, todos nós carregamos intrusos.
Dores crônicas, feridas do passado, traições que nos rasgaram. E a nossa tendência é fingir que não dói. Ou tentar anestesiar logo. Mas e se a gente encarar essas feridas através da lente da ruminação hebraica que vimos hoje? Mastigar o processo no escuro. Isso. E se ao invés de só reclamar da intrusão, a gente permitir que a graça divina reverta isso em maturidade? Talvez a matéria-prima dos portões de maturidade que a gente precisa atravessar nesta vida seja exatamente a dor que estamos tentando esconder. Transformar o intruso em porta. Que encerramento formidável para a gente ruminar no silêncio do dia a dia, que é onde, afinal, o verdadeiro valor se forma. No secreto. Exatamente. Muito obrigado a todo mundo que mergulhou com a gente nesta análise densa. Continuem questionando, continue processando essas verdades e, principalmente, não banalizem os processos ocultos que forjam o caráter. Um abraço e até a nossa próxima imersão.